Sempre me senti muito sozinho. Não é aquele tipo de solidão que você sente quando você não tem planos para o fim de semana. Eu me refiro àquela solidão silenciosa e pesada que te segue para todo lugar, para a escola, em casa, em público. Aquele tipo de solidão que te faz sentir invisível, mesmo quando há pessoas ao seu redor, sabe? Eu não me lembro da última vez que eu recebi uma mensagem só para bater um papo. Não porque alguém precisasse de algo, mas porque queria saber de mim, sabe? Meu celular quase nunca acende mais. Eu mal recebo notificação. E honestamente, parei de esperar que isso aconteça. Eu costumava pensar que havia algo de errado comigo, que talvez eu fosse desajeitado demais, chato demais, quieto demais. Mas quanto mais eu pensava nisso, mais eu percebia que eu sempre fui assim. Eu era aquela criança que sentava na beirada da mesa no refeitório, me misturando ao barulho, mas nunca me interagindo completamente, sabe? Lembro que ao observar grupos de amigos rindo, compartilhando lanche, planejando encontros depois da aula, eu pensava, como eles fazem parecer tão fácil assim? Porque para mim cada conversa era como uma audição. Cada palavra que eu dizia era ensaiada. Cada risada parecia forçada. Eu queria tanto ser querido que me esqueci de como ser eu mesmo. E honestamente, eu acho que as pessoas perceberam. Elas notaram que eu não estava confortável na minha própria pele. E quando você não gosta de quem você é, as pessoas percebem. Então elas mantinham distância. E eu me culpava. Eu chegava em casa e repassava cada momento. Por que eu disse aquilo? Por que eu sou tão estranho? Por que eu não consigo simplesmente agir normalmente? Esses tipos de pensamentos te corroem por dentro. Eles te fazem sentir menor a cada dia que passa. E aos poucos você começa a se isolar. Você para de tentar, você para de falar até que um dia percebe que construiu toda a sua vida em torno da sua solidão. Você se convence de que está tudo bem, de que gosta de ficar sozinho. Você rola o feed das redes sociais e vê pessoas postando stories com seus amigos e diz a si mesmo que não se importa, mas na verdade você se importa sim. Você se importa tanto que chega a doer. Você começa a se perguntar se talvez as pessoas sejam diferentes, algumas destinadas a se conectar e outras a ficar quietas em segundo plano. Mas então algo estranho acontece. Um dia você vê alguém sorrindo para você na aula ou compartilha uma risada no trabalho. E por um segundo você sente como se o mundo se lembrasse de que você existe. Esse pequeno momento, essa pequena faísca, faz você perceber o quanto você ansiava por isso. Porque todos nós queremos ser vistos. Eu lembro de quando eu tinha 15 anos, sentado no meu quarto à noite, vendo a luz do meu celular apagar depois de horas de silêncio. Eu dizia a mim mesmo que ninguém se importava. Mas lá no fundo eu só queria uma mensagem, alguém para perguntar, você tá bem? Eu costumava abraçar meu travesseiro e fingir que era alguém que realmente se importava. Parece triste quando você diz isso em voz alta, mas quando você passa anos se sentindo invisível, você começa a inventar seu próprio conforto. Esse tipo de solidão te transforma. Ele faz você pensar todas as amizades que você teve. Você teve medo de se aproximar das pessoas porque não quer ser um fardo. Faz você se perguntar se você vale a pena. Mas o que eu não percebia na época é que conexão não tem a ver com ser o mais engraçado, o mais interessante ou o mais barulhento. Tem a ver com ser genuíno. As pessoas não se conectam por causa da perfeição. Elas se conectam por causa da dor, do silêncio compartilhado, da sensação de que você também está ali. Quando eu comecei a me abrir de verdade, as pessoas começaram a reagir de forma diferente. Quando eu dizia a alguém que me sentia sozinha, em vez de rir, a pessoa dizia, eu também. E foi aí que eu entendi. Eu não era o único que me sentia assim. Todo mundo se sente sozinho. Algumas pessoas simplesmente são melhores em esconder isso. A verdade é que se sente sozinho não significa que ninguém gosta de você. Significa apenas que você ainda não encontrou as pessoas certas. Aquelas que entendem que o silêncio nem sempre significa que você está com raiva, que você não precisa falar o tempo todo para se conectar. Aquelas que ficam quando você desaparece por um tempo, que notam sua ausência sem te culpar. Comecei a encontrar pessoas assim quando eu tinha uns 18 ou 19 anos. Não foi da noite pro dia, foi gradual. Aceitar convites que eu costumava recusar, perguntar a alguém como foi o seu dia e realmente ouvir a resposta. Tive que me forçar a sair da minha zona de conforto, sabe? Mas aos poucos eu percebi algo. As pessoas não estavam me evitando, eu as estava evitando. Eu tinha tanto medo da rejeição que rejeitava todo mundo primeiro. E quando eu parei de fazer isso e comecei a me mostrar como realmente sou, com pausas constrangedoras e tudo, as pessoas começaram a ficar. Isso me fez entender algo muito importante. Estar sozinho não significa que você não merece ser amado. Significa que você está se preparando. Porque quando você finalmente encontra pessoas de verdade,
pessoas que realmente te ouvem, que te enxergam, você as valoriza mais que tudo. Você sabe o que é sentir falta dessa conexão, e é isso que faz você valorizá-la quando finalmente a tem. Às vezes ainda sinto essa solidão. Acho que todo mundo sente, mas não tenho mais medo dela, porque agora sei que não é permanente. É apenas um lembrete de que eu me importo.